nada eu tenho falta, pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho Quando estou em perigo, quando estou abatido, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. quando estou em perigo, quando estou abatido, De nada eu tenho falta. de nada eu tenho falta.
glória a Deus. Aleluia. Boa noite, querido. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Amém. Bem-vindo a mais um culto de edificação da comunidade evangélica Geração Eleita. Deus preparou algo especial para nós hoje. Amém. Então tome o teu lugar no nome de Jesus. Que a tua alma se aquete, teu coração se aquete agora. Em nome de Jesus. Que Deus possa encher o teu coração de paz, de alegria e te dar um alimento novo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você que já se preparou, que você abra a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Capítulo 6 do Evangelho de João, nós vamos ler um texto. Amém? Glória a Deus. Quero lembrar nesse início de culto que você é responsável pela ordem do culto aí na tua casa. Então, no nome de Jesus, querido, não permita que as pessoas fiquem andando, porque é importante, é interessante que você não somente assista ao culto, mas que você participe dele. Amém? Deus tem algo especial para fazer na nossa vida hoje. Então, não é bom que a gente, ou que você fique andando aí na tua casa, para você não perder nada daquilo que o Senhor tem. Amém? Você que entrou agora, João capítulo 6, nós vamos ler um texto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. João capítulo 6, amém? Bem-vindo ao culto de edificação da comunidade evangélica Geração Eleita. Aleluia. O capítulo 6, no versículo 67 diz assim: Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Porque ele está fazendo essa pergunta, porque no verso 66 falou que daquela hora em diante, alguns dos discípulos que seguiam ele deixaram de seguir, pararam de seguir Jesus ali. Aí então, quando ele viu esses discípulos indo, ele olhou para os 12, que era o que ele tinha escolhido. Ele perguntou, vocês também não querem ir? Aí no verso 68, Simão lhe respondeu assim, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aí o verso 69, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Amém, querido? Então nessa noite, em nome de Jesus, para onde você iria? Se somente na presença de Deus, ou para nós, onde iríamos? Se só na presença de Deus nós temos as palavras de vida eterna. Amém? Quero convidar você agora a ficar de pé, no nome de Jesus, para a gente poder orar, para a gente buscar a presença do Pai, para a gente derramar o nosso coração na presença dEle. Querido, e seja bem sincero com o Senhor, no nome de Jesus, seja bem sincero, diga para Ele como que você está, diga para Ele qual é a tua expectativa, peça perdão se for o caso, conserte a tua situação com Ele, no nome de Jesus. Querido, algo especial do Senhor vai acontecer na tua vida. Por isso, no nome de Jesus, derrama teu coração na presença do Pai. Derrama teu coração na presença de Deus. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos. Oh Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite porque cremos na Tua palavra, porque cremos, ó Deus, que só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos, ó Deus, que em nenhum outro lugar, Senhor Deus, nós iremos ter aquilo que teremos nessa noite. Iremos, ó Deus, usufruir, nos alimentar, ó Deus, de um alimento que só o Senhor tem para nós nessa noite.
Então, no nome de Jesus, toma a minha vida agora, toma a vida do meu irmão, Senhor Deus, que está em casa, toma a sua família, no nome de Jesus Cristo, sonda o nosso coração, Pai, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelas veredas da justiça, no nome de Jesus, ó Pai. Não deixa, Senhor, toma-nos nas tuas mãos e ajuda-nos a não deixar, Pai, nada impedir o teu agir, o teu mover nessa noite. Não aceitamos nenhum pensamento que possa roubar a nossa concentração. Nós não aceitamos nada, ó Deus, externo que possa nos tirar a atenção daquilo que o Senhor nos falará nessa noite. Meu Deus, no nome de Jesus, não aceitamos nem um conceito, ó Pai, ocupando o lugar da verdadeira verdade, do verdadeiro evangelho na nossa vida. Por isso, Senhor, toma-nos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e faz em nós aquilo que é necessário fazer. Arranca aquilo que, ó Deus, for necessário arrancar. Acrescenta aquilo que precisamos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, aquilo, ó Deus, que pode ser restaurado em nós. Senhor, restaura em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Queremos a cada dia, Senhor Deus, estar mais perto de Ti. A cada dia, Senhor, queremos crescer de glória em glória, como diz na Tua palavra. No nome de Jesus, ó Pai, toma meu irmão agora na sua casa, aquele que chegou agora, aquele que entrou agora, meu Deus, aquele que, ó Deus, por mera curiosidade, Senhor Deus, entrou na live, Senhor, toma ele, abençoa ele, se revela para ele, mostra que Tu és Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, estamos aqui, prontos, ó Deus, para Te ouvir, prontos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para Te dar também o nosso melhor, o melhor da nossa adoração, o melhor do nosso louvor, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, meu querido, continue orando, continue derramando o teu coração na presença do Pai, em nome de Jesus. Ele está no nosso meio nessa noite, Ele está ministrando no nosso coração uma unção nova, Ele está ministrando algo novo sobre nós, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e a paz de Jesus seja com todos. A palavra de Deus diz que Deus não resiste. É um coração quebrantado e um espírito contrito. Então você que quer ser achado do Senhor, derrame a tua vida diante do seu trono nesta hora. Derrame para Ele o teu coração, a tua vida. Aleluia. Diga para Ele o quanto você precisa dEle. Diga para Ele o quanto você necessita da presença dEle na sua vida. Diga para Ele que você, sem Ele, não é nada e nem ninguém. Aleluia. E o Espírito de Deus começará a encher o teu coração. O Espírito Santo de Deus começará a produzir em você, aleluia, uma fonte de água para a vida eterna. Pois aí a palavra dele diz que de todo aquele que crê, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Aleluia. Deus, oh Pai, nós estamos aqui, Jesus, porque nós Te amamos. Não é porque nós não tínhamos nada mais importante para fazer. Não é, Senhor, porque não tínhamos outra coisa melhor para estarmos ocupados. Não, Senhor. Estamos aqui, Jesus, porque amamos Tua presença. Amamos ouvir a Tua voz. Necessitamos do Teu Espírito. Queremos Te adorar. Queremos Te adorar, Jesus. Queremos render a Ti, ó Deus, todo louvor, toda adoração, que o Teu nome é santo e digno de receber. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, igreja. Glória a Jesus. Eu quero te falar nessa noite que você é chamado de bem-aventurado. Aleluia. Que você é chamado de feliz, porque o
O Senhor está contigo. Ele não te deixa. Ele não te abandona. Aleluia. Oh, Jesus. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus.
não para. É o clamor da igreja que avança. É o clamor da igreja que não se intimida diante das adversidades, nem diante das lutas, porque nós temos um amigo chamado Espírito Santo de Deus, que nos consola, que nos fortalece, que nos anima, que nos motiva, que nos ajuda. Amém? Vem sobre nós, Espírito de Deus. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, e as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, venha interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Você crê nisso, amém? Podemos até ser atribulados, mas jamais destruídos, perseguidos, mas não desanimados. Aleluia. Oh, Jesus, enche o nosso coração do Teu Espírito. Aleluia. Creia de todo o seu coração, amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor, mas o Teu clamor subiu. Aleluia. Glória a Deus, amém? Você pode crer nisso, que nós temos um Deus que ouve o nosso clamor, que está com os ouvidos atentos ao clamor da nossa alma, do nosso coração. E Ele é Deus que não nos deixa sem resposta. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar aí onde você está. Quero chamar aqui à frente a diaconisa Lucilene. Amém. Glória a Deus.
Amém. Boa noite, igreja. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Eclesiastes, amém? Eclesiastes 2, 26. Mas eu vou ler uma outra palavra, amém? Vocês guardem essa palavra aí, amém? Diz assim, Isaías 55 diz assim, a partir do 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os teus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém? Glória a Deus. Olha que palavra maravilhosa essa aqui de Isaías 55, na verdade. Ela diz, em primeiro lugar aqui que eu acabei de ler, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Invocai-o enquanto ele está perto. E ele fala outra palavra, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Olha que coisa fantástica isso que Deus está falando conosco. Primeiro, o Senhor, quando nós buscamos Ele de todo o coração, Ele não nos nega, amém? Ele não bate a porta, Ele não nos deixa. Quando a gente busca Ele com um coração quebrantado, como a pastora acabou de declarar, Ele deixa ser achado, amém? Como está escrito aqui, invocar enquanto Ele está perto, amém? E hoje, se você abriu aí a sua casa para receber esse culto, significa que o Senhor está perto, amém? Ele está perto de você, então busque Ele com todo o coração. Deixe essa palavra ela entrar no seu coração e produzir frutos, amém? E deixe o Senhor falar com você. E aí ele fala, deixe o ímpio. Por causa do quê? Por causa dessa busca. Quando você se aproxima de Deus, você precisa ser transformado pela presença dEle, amém? E ele fala, deixe os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Significa o quê? Que na verdade isso aqui é um culto racional, como diz lá em Romanos 12, amém? Ele fala que nós devemos ter um culto racional, decidir, amém? É uma decisão de você se converter, deixar os seus caminhos, os seus pensamentos. E ele continua, e o Senhor se compadecerá dele. Significa o quê? Não somente você buscar ao Senhor cantando ou orando, mas você realmente decidindo no seu coração, deixar se converter por essa palavra, pela essa presença dele, amém? Que transforma todas as coisas. E ele diz, e Deus vai se compadecer quando nós se colocamos debaixo da presença dele, quando nós decidimos, amém? Porque a conversão é uma decisão sim sua, amém? Não existe isso de você estar, como que eu posso dizer, predestinado, né? Destinado a uma salvação, não. Você está aqui porque você precisa decidir, amém? Todos os dias nós estamos a ponto de decidir algo, amém? As situações vêm ao nosso dia a dia e a gente precisa decidir. Todos os dias, um exemplo, você recebeu um convite hoje para participar desse culto. Você teve que decidir ou participar dele ou não, amém? E essas decisões que nós vamos tomando ao longo da nossa vida, pequenas decisões, ela vai fazer o quê? A gente se aproximar de Deus ou se afastar dele, amém? A palavra de Deus não diz que eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, amém? Quando Deus ele espera que você escolha a bênção. Se ele espera que você escolha a bênção, não quer dizer que ele vai lá e te obrigar a escolher a bênção, mas é porque ele quer que você decida pela bênção, amém? O nosso Deus ele é assim, ele nos fez assim, amém? Pela sua graça, pela sua misericórdia, amém? E ele fala assim, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E aí ele continua dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, amém? É por isso, porque os nossos pensamentos humanos são pequenos, são falhos. A gente muitas vezes planeja algumas coisas e aquilo ali não vai levar a gente a nada, ou vai levar a gente para longe de Deus, e Deus sabe, amém? Eu comparo a nossa vida como um grande quebra-cabeça, amém? Um grande. Deus, ele vê todo o quebra-cabeça montado. A gente muitas vezes está com uma peça na mão
E a gente não está sabendo o que vai. Não, mas meu Deus, o que é essa peça? Não está fazendo sentido nenhum que eu estou vivendo. Mas o Senhor, Ele sabe, amém? Porque os pensamentos dele são muito mais altos que o nosso, amém? E a visão dele é muito além do que a nossa. E tudo que ele espera é o quê? Que a gente confie nele, que a gente confie. E para encerrar, eu falei para vocês abrirem Eclesiastes 2:26, que diz assim: porque é o homem bom, que é bom diante dele quem? De Deus. Ele dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ajunte, amontoe e dê ao bom perante a tua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Amém? Em Eclesiastes, ele fala, depois se você puder ler Eclesiastes 2, ele é maravilhoso, amém? Mas ele fala o quê? Que Deus dá a sabedoria, Ele dá o conhecimento e Ele dá a alegria, amém? Por quê? Então, muitas vezes você pode estar vivendo algo assim que você não está entendendo nada. Algo difícil, algo que você recebeu uma direção que é contraditória a você. Mas o Senhor nos diz nessa noite, converta o seu pensamento, amém? Converta os seus sentimentos a Ele. Comece a se submeter à palavra dEle. Por quê? Porque os pensamentos dEle são mais altos. A visão dEle é muito mais ampla. E a gente precisa crer nele, amém? Crer que Ele é bom. Crer que Ele é bom, porque em todos os momentos, por mais que a gente está sofrendo, Deus não deixa de ser bom, amém? Por causa do nosso sofrimento, por causa da nossa angústia, Ele não deixa, por causa da gente, porque a gente não está entendendo as coisas, Ele não deixa de ser Deus. E Ele fala bem aqui, porque é o homem que é bom diante dEle, amém? Algumas versões diz, ao homem que agrada ao Senhor, amém? O homem que se deleita no Senhor, como diz lá em Salmos 37, amém? Deleita-te no Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Mas o desejo do teu coração não é simplesmente aquilo que você pensa que é bom para você, mas aquilo que Deus vê que é bom para você, amém? Porque enquanto você está obedecendo Ele, Ele vai te dar o quê? Sabedoria, Ele vai te dar conhecimento e Ele vai te dar alegria, amém? Coisas que o dinheiro, coisas que o mundo não pode nos dar, amém? O conhecimento dEle mesmo, amém? Dos mistérios do Senhor, a sabedoria que vem do alto, amém? A sabedoria verdadeira, a alegria verdadeira que está dentro da gente, amém? Então o Senhor Ele nos fala hoje, confie em mim, confie nos meus planos, confie no meu propósito, porque eu não deixo de ser bom, amém? E Ele fala, porque é o homem que é bom, amém? Diante de mim. O que é ser bom diante do Senhor? O que é agradar ao Senhor? Lá em Salmos também fala, agrada-te, amém? Não é simplesmente uma barganha, falar assim, eu vou dar um dízimo e o Senhor vai satisfazer o desejo do meu coração. Não significa isso, a palavra diz, agrada-te. Deleita-te, amém? É quando uma pessoa tem uma satisfação em fazer a vontade de Deus. Quando ela se deleita, por mais que ela não entenda, ela fica no caminho do Senhor, amém? Quando você faz isso, você se submete ao Senhor, você agrada ao Senhor, amém? Submetendo a tua vontade, os teus pensamentos, a palavra de Deus. Ele vai te dar o quê? Satisfação no seu coração. Como diz a palavra de Deus, Ele vai dar sabedoria, conhecimento, alegria, amém? Tudo que nós precisamos. E hoje, nós estamos aqui para falar de dízimo e oferta. Dízimo e oferta não é mais nada do que isso. É submeter diante de Deus as nossas finanças, amém? Porque tudo que nós temos é dEle, amém? Tudo que nós temos de bom recebido vem do Senhor. Glória a Deus. Então, se você tem dízimo e oferta hoje, amém? Coloque, na descrição da live tem o QR Code, amém? Você pode fazer por ali, pela conta. Ou também no domingo, nós vamos ter o culto presencial. Você pode ir lá entregar, amém? O seu dízimo, a sua oferta. Em todo caso, se você é do grupo de risco, você pode falar com o pastor ou com a pastora, amém? E nós também estamos fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos. Se você tiver, também entre em contato, amém? Nós podemos buscar esses alimentos até a sua casa. Ou você pode fazer também um depósito, amém? Então, fique de pé. Amém. Oh Deus Pai, obrigado Senhor Jesus, porque apesar, Senhor Deus Pai, de nós muitas vezes não entendermos nada do que está à nossa volta, Senhor. Deus Pai, muitas vezes, Pai, nós podemos estar passando por dificuldades, dias difíceis, mas Deus, nós confiamos em Ti, na Tua palavra. A Tua palavra não mente, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Senhor.
Pai, então nós, Pai, confiamos em Ti, Senhor Deus. Nós entregamos, Pai, o nosso coração, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos os nossos dízimos e ofertas, Pai, porque nós se deleitamos, Pai, em fazer a Tua vontade, em cumprir o Teu desejo, Senhor. E eu oro a Ti, Senhor Deus, por todas as pessoas, Pai, Deus, que estão assistindo essa live, que estão participando deste culto, para que o Senhor traga, Pai, o cumprimento da palavra de Eclesiastes. Pai, que o Senhor traga sobre eles, Pai, sabedoria, conhecimento, alegria, Senhor. Se porventura alguém, Deus, com falta de algo, eu oro para que o Deus, Jeová Jirê, venha entrar com a provisão na casa do meu irmão, Senhor Deus. Venha trazer a bênção, Senhor Jesus. Pai, que Deus enriquece e não acrescenta dores, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, Deus, Pai, a Tua bênção, Senhor Jesus. Pai, nesta noite, para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado. Amém. Glória a Deus, irmãos. Boa noite. Sei que és um Deus fiel. Na tua palavra está escrito assim: foi o Senhor quem falou. Fazei prova de mim. De coração. Aleluia, glória a Deus, amém? Amém, eu posso sentir a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio, amém? E que essa presença também possa alcançar a sua vida, aí onde você está, pois para Deus tudo é possível, amém? Tudo é possível aquele que crê, aleluia, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Meu Senhor e meu Deus, nós queremos neste momento nos achegar a Ti, Senhor Deus, com a nossa vida entregue em Tuas mãos, porque sabemos que em Ti nós estamos seguros, ó Pai. Em Ti, ó Deus, há a verdadeira alegria, como foi acabado de ministrar aqui nesse momento. Na Tua presença, Senhor, nós temos vida e vida em abundância. Então nós Te agradecemos de todo o nosso coração e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga luz à nossa vida, Senhor. Traga luz ao nosso entendimento através da Tua palavra, Senhor. Não nos deixa confundir, deixa, ó Deus, ficarmos, ó Pai, sem entendimento das coisas espirituais. Mas pelo contrário, Senhor, traga luz, como a Tua palavra diz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos abrir comigo a palavra do Senhor no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Amém? Nós estamos, para quem está participando conosco a primeira vez, deixa eu te atualizar, nós estamos vivenciando aqui nesses dias uma sequência de palavras que nos faz entender das coisas dos últimos dias. Amém? Temos falado sobre vinda do Senhor, sobre arrebatamento, aleluia, sobre os sinais que antecedem a vinda do Senhor. Nós vamos continuar nesse mesmo ensino, nesse mesmo entendimento. Amém? Glória a Deus. Livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado.
ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Verso 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Amém, glória a Deus. Nós começamos esse texto, Paulo falando acerca da vinda do Senhor. E nós terminamos o último versículo que lemos, Paulo falando acerca da manifestação da vinda do Senhor, ou seja, o dia da vinda. Amém? E nós encontramos aqui nesse texto coisas, revelações tremendas da parte de Deus. Amém? A primeira revelação que nós encontramos aqui é que sempre haverá um engano acerca deste ensinamento. Porque se não fosse assim, Jesus não teria dito que nos últimos dias, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Se não fosse assim, o próprio apóstolo Paulo não estaria começando esse capítulo advertindo os irmãos acerca do engano, acerca de coisas, de ensinos que iriam contradizer a verdade acerca da vinda de Jesus. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que se ligar, que o engano acerca deste ensino é um engano muito fácil, muito sutil, muito fácil de ser adquirido. Por isso precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus revela. E não apenas aquilo que a gente ouve dizer, que a gente ouve como uma opinião. Eu acredito que vai ser assim, que Jesus vai vir antes da tribulação. Ok, você acredita, mas fundamentado em qual passagem bíblica? Fundamentado em qual texto das Escrituras você acredita nisso? Entende? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que ninguém vos engane. Quer por palavra, quer por sonho, por revelação, por epístola, até que pode ter sido enviada como se tivesse sido escrita por nós. Ele está falando. Mas se vocês compararem os ensinos e perceberem que há diferença naquilo que eu estou dizendo e naquilo que está chegando até vocês, então vocês refutem aquilo que está chegando. É isso que ele começa dizendo nesse texto. E ele fala assim, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. O apóstolo Paulo, ele era conhecedor acerca das profecias de Daniel. Ele era conhecedor acerca das profecias dos profetas menores, Naum, Abacuque, Ageu, Oséias. Ele era um profundo estudioso acerca dessas profecias e ele sabia que ainda não era chegado o tempo da vinda do Senhor. Por isso ele vai dizer isso. Fala, gente, não fica desesperado. Não vivam como aqueles que não têm esperança. Não, há para nós uma esperança. Jesus irá voltar, mas calma, ainda não é para os nossos dias.
mas tenham a certeza de que ele voltará. E aí, ele fala no verso 3 algo muito interessante. Ele fala, isso não acontecerá. O que não vai acontecer? A vinda. Ele não está tratando, né, sobre esse assunto. Então ele vai dizer, a vinda não acontecerá sem que antes, sem que venha primeiro, sem que primeiro aconteça algo. É isso que ele vem dizendo. E aí ele vem dando para nós uma revelação. Ele vem falando, olha, sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade, ou o homem do pecado. Algumas versões bíblicas dizem o homem do pecado. O que a gente pode concluir então? Que o apóstolo Paulo está traçando como uma linha do tempo. Ele está dizendo, olha, primeiro vai acontecer o tempo da apostasia. Depois eu vou explicar o que é apostasia. Logo em seguida, ao tempo da apostasia, vai se manifestar o homem do pecado, que é o anticristo. E manifestando-se o homem do pecado é que acontece a vinda, que é o evento também do arrebatamento da igreja da terra. Amém? Entende? Então traça essa linha do tempo na sua mente. Primeiro é o tempo da apostasia. O que é apostasia? Apostasia vem da palavra grega apostasion. E significa separação, deserção. E aí, tem muita gente que eu já ouvi dizendo que essa apostasia é o arrebatamento, que é a separação da igreja já. Mas não tem nada a ver com isso, porque a palavra arrebatamento no grego é harpazo, que significa rapto, sequestro. Então, olha só, apostasia tem a ver com separação, deserção. Separação do quê? Deserção do quê? Da fé verdadeira em Cristo Jesus. Então, os tempos finais serão tempos de apostasia. O que significa isso, pastora? Significa que muitos que se dizem de Deus, na verdade, não estarão obedecendo aos mandamentos do Senhor, não estarão vivendo na integridade da palavra de Deus. Muitos daqueles que se dizem igreja de Jesus andarão longe, totalmente afastados da verdade da palavra de Deus. O pecado no meio dessas igrejas será algo normal, será algo tolerável. Hoje, às vezes você escuta algumas notícias que você tem no seu coração um certo nojo, uma certa repulsa, porque você pensa, como alguém pode agir assim? Como alguém pode ser capaz de fazer isso? No tempo da apostasia, o sentimento vai ser diferente. No tempo da apostasia, quando alguém ouvir certas notícias, vai dizer, isso é normal, todo mundo faz. Isso não tem nada a ver. Você tem que ser feliz. Se isso te faz feliz, então continua. Segue o seu caminho. Dá para você servir a Cristo vivendo nessa vida que você leva. Porque Jesus te ama e Ele te aceita como você é. Entende a diferença? Entende? Comece a observar os sinais e comece a prestar atenção de que nós já estamos entrando nesse tempo de apostasia. Então, a apostasia significa isso. Quando as coisas verdadeiras estarão sendo deixadas de lado. As coisas que realmente se dizem ser de Deus estarão sendo colocadas de lado e as pessoas estarão vivendo segundo o seu próprio entendimento, como a Lu acabou de ministrar aqui. Isso é apostasia.
Então vai primeiro vir esse tempo. Dentro deste ambiente de apostasia, vai surgir quem? O anticristo. Dentro desse ambiente das pessoas quererem mais viver os seus prazeres, a sua satisfação, do que viver a palavra de Deus, vai surgir alguém que vai encaixar tudo, porque as pessoas vão estar querendo viver prazerosamente. E quando o anticristo se manifestar, o que ele vai oferecer? Ele vai oferecer os prazeres. Ele vai oferecer a vida fácil. Ele vai oferecer tudo aquilo que as pessoas estão desejando. Você consegue agora compreender que tudo na palavra de Deus vai se encaixando? Então, somente depois destas duas coisas estarem presentes, é que o Senhor Jesus virá. Amém? Olha só, no verso 5, nós vamos ler novamente. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia, enquanto ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que esse versículo 5 e 6 está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vai chegar o tempo do anticristo se manifestar. Ainda não é o momento. E tem algo que o detém. Tem algo que o impede de se manifestar. Aí tem algumas pessoas que olham esse texto e diz, é a igreja. Quando a igreja for arrebatada, então aí o anticristo vai se manifestar. Mas se você lê novamente o contexto, você não vê isso sendo declarado através do apóstolo Paulo. Até porque ele fala, agora sabeis o que o detém. E a igreja, se fosse a igreja, provavelmente ele teria dito, agora vós sabeis aquele que a detém. No feminino. E ele vai dizer, aquele que o detém. Aí tem pessoas que vão dizer assim, já sei, então é o Espírito Santo. Porque quando então a igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo vai ser levado para a igreja, porque o Espírito Santo se move na igreja. Mas isso não faz sentido. Por quê? Porque se você lê Apocalipse, você vai perceber que no tempo da tribulação haverá conversão de pessoas. Os santos estarão vivendo no tempo da tribulação. Então não faria sentido o Espírito Santo ser retirado da terra, se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quem é esse que o detém? No próprio texto está sendo revelado, gente. É algo muito simples, e de tão simples as pessoas confundem. As pessoas querem complicar algo que é simples. Ele está falando, e agora vós sabeis o que o detém. Ele está dizendo assim, gente, do versículo 1 ao versículo 5, eu já estou falando para vocês o que está detendo a manifestação do anticristo. Está claro no texto, é só você ler e ter um pouquinho de interpretação de texto. O que detém o anticristo de se manifestar é o tempo da sua manifestação. Porque a palavra que, quando fala sobre tempo, deixa eu achar aqui. Para que a seu próprio tempo seja manifestado, no próprio versículo 6. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Essa palavra tempo, no grego, ela significa kairos, que é o tempo de Deus. É o tempo oportuno de Deus. Porque Deus já estabeleceu um tempo para cada coisa se cumprir sobre a terra. Amém?
Então Deus, ele tem todo o controle das coisas na sua mão. E Deus já estabeleceu o tempo oportuno em que o anticristo vai ter que se manifestar. Então, o que detém o anticristo de se manifestar? O tempo oportuno de Deus. Por isso ele vai dizer no verso 7, pois já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Se fosse a igreja, teria até que ela seja afastada. Não está dizendo isso, está dizendo até que seja afastado, ou seja, até que o tempo seja cumprido. Amém? Glória a Deus, que coisa tremenda. Agora para pensar um pouco. No verso 8 ele vai dizer, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Para pensar um pouco. Pega o contexto do arrebatamento acontecer antes da vinda do anticristo. Porque tem gente que fala que o que detém o anticristo é a igreja, que a igreja tem que ser afastada para o anticristo se manifestar. Mas Paulo está dizendo no início que primeiro tem que se manifestar o anticristo para depois ser a vinda. Entende que acaba encontrando ali uma contradição? Como que seria possível? Para o arrebatamento acontecer, tem que se manifestar o anticristo. E o que impede o anticristo é o arrebatamento da igreja. Não faz sentido algum. Entende? Então a maneira correta de se entender, de se interpretar esse texto é: primeiro é a apostasia. Tempo da apostasia. O anticristo. E logo após a vinda do Senhor, que é o que vai destruir o anticristo. Ele está declarando aqui nesse texto. Pela manifestação da sua vinda. Glória a Deus. Aleluia. Agora, queridos, eu gostaria que vocês abrissem comigo rapidamente Daniel, no capítulo 7. Para você entender algumas coisas de Apocalipse, é necessário que você se dedique a ler o livro de Daniel. Porque no próprio texto de Mateus 24, Jesus vai fazer referência ao profeta Daniel. Amém? Então, Daniel, no capítulo 7, é necessário que você leia o livro de Daniel, para que você compreenda melhor acerca de algumas coisas que eu irei dizer aqui. Eu vou ler rapidamente com vocês um texto de Daniel capítulo 7, porque nesse capítulo Daniel tem uma visão de 4 animais, e ele começa a pedir a interpretação do que significava cada um desses animais nessa visão. E o Senhor vai dando para ele a revelação do que significa. Amém? No capítulo 7 também, vai dizer como que vai acontecer o final do tempo. Vamos ler o verso 20, que diz assim: também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça do outro que subia. É o 4º animal esse, tá? Diante do qual caíram 3. Isto é, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com arrogância, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia.
Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. Chegou o tempo em que os santos possuíram um reino. Disse-me ele: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, a pisará os pés e fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos, preste atenção nisso, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Vamos ler somente até aqui. Deixa eu te explicar um pouco, resumidamente, o que está acontecendo aqui. Daniel tem a visão de 4 animais. O quarto animal, ele vai identificar como uma besta, porque ele não vai saber de nem algo que seja parecido com aquele animal. E aquele animal, ele vai dizer que ele viu 10 chifres. No meio desses 10 chifres, vai ter um chifre que vai começar pequeno, mas ele vai se engrandecer. Vai ser necessário arrancar-se 3 chifres para que ele venha a ser manifestado. Ele vai dizer que este chifre tem olhos e tem boca e fala palavras de arrogância contra o Altíssimo. E também diz que esse chifre, ele perseguirá esse quarto animal, que é um reino, que é o reino da besta. Ele perseguirá os santos do Altíssimo. O verso 21 está dizendo que ele fazia guerra contra os santos e os vencia. E no verso 25 vai dizer o tempo que ele será permitido fazer a guerra contra os santos e vencê-los. Qual que é o tempo? Um tempo, tempos e metade de um tempo, que de maneira profética está apontando para 3 anos e meio. Amém? Estão compreendendo? Então esta visão de Daniel está relacionada com o chifre pequeno, que é o anticristo. O seu reino será estabelecido no tempo da apostasia. Quando fala de chifre, está falando de reis. O próprio Daniel aqui traz a interpretação. Então será um tempo onde vai se levantar esse governo, esse reinado. E dentro desse reinado haverá um chifre, que é o que vai governar, o chifre pequeno, mas que depois crescerá, se tornará mais robusto do que todos os outros. Ou seja, é o anticristo, que será o que vai implantar o governo único nessa terra. Amém? Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Por que eu estou lendo isso com você agora? Porque nós vamos ler acerca dos 7 selos. Lembra que eu falei com você que Apocalipse, ele é composto. Ele começa falando das 7 igrejas. Depois ele fala sobre os 7 selos. Depois ele fala sobre as 7 trombetas. Por último, as 7 taças da ira. Então, hoje nós vamos começar a conhecer um pouco sobre os 7 selos. Amém? Porque, na verdade, depois, quando você conhecer as trombetas e as taças, nós vamos fazer um aparato e nós vamos encaixar todas as peças para que a luz venha ao seu entendimento. Glória a Deus. Aleluia. Então, abre comigo a palavra do Senhor, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Nós vamos começar a conhecer os selos, que são 7. Amém?
Apocalipse, no capítulo 6. Vai dizer assim. Nós vamos ler todo o capítulo, tá? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia, vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chama-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com as pestes e com as feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Preste bem atenção nisso. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. Foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Olhei, enquanto ele abria o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro, como um saco de cilício. A lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todos os escravos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes, aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado, e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Amém? Agora, leia comigo o capítulo 8, que diz assim, quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora, e viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, os quais foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu de diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Grifa na sua Bíblia essas palavras: trovões, vozes, relâmpagos
e terremotos. Verso 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Vamos ler somente até aí. Amém? Glória a Deus. Quando a gente lê a descrição de todos esses selos e a gente chega no 7º selo, e quando abre o 7º selo, lembra que esse livro, ele é como um rolo, tá? A visão que João tem desse livro é um livro de rolo selado. Então, cada vez que abre um selo, o rolo é desenrolado. É assim que é. Não é esse livro que é passado folha por folha, mas é um livro em rolo. Então, cada selo é uma etapa desse rolo. Compreenderam? Amém? E aí, quando chega a abrir o 7º selo, aqui que mora o problema de muitas pessoas quando vai interpretar Apocalipse. Porque elas entendem que como na abertura do 7º selo é visto as 7 trombetas, então eles entendem que a partir daí é que vai começar a tocar as trombetas. Só que quando a gente aprofunda no estudo de Apocalipse, a gente vai perceber que não é isso. Que na verdade, quando abre o 7º selo, o que é o 7º selo? O 7º selo é a conclusão do livro. Quando você lê um livro, você chega no final dele, é que você entende todo o contexto, não é assim? Às vezes você começa a ler um livro, você não começa a entender. Porque às vezes ele vai falar de um assunto, depois ele vai falar de outro, às vezes ele vai tratar do mesmo assunto de maneira diferente. Mas de qualquer forma, quando você chega no final, e aí você lê a conclusão do livro, cai a sua ficha e você fala, agora eu entendi. Então a abertura do 7º selo, quando ele tem a visão dos anjos com a trombeta, é a conclusão do livro. Deus está revelando que enquanto eram abertos os selos, estavam sendo tocadas trombetas. Amém? Por quê? Porque essa palavra que fala que os anjos estão se preparando para tocar, na verdade o sentido dela é de aplainar o caminho para o príncipe, para o rei. Essa é a ideia de preparação. Entende? Então, na verdade, o 7º selo é o selo que mais revela quando ele é aberto. Então, João vai compreender que enquanto os selos estavam sendo abertos, trombetas estavam soando, estavam tocando. E na 7ª trombeta, ele vai compreender que é a vinda de Cristo, é a consumação de todas as coisas que Deus tinha estabelecido na terra. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Quando nós formos ler também acerca das taças, a gente vai chegar à mesma conclusão. Por isso que eu pedi para que você prestasse atenção nessas palavras. Houve vozes, relâmpagos, terremotos. Porque se você ler o 7º selo tem isso, a 7ª trombeta tem isso, e a 7ª taça também tem essas mesmas palavras, significando, apontando que elas estão concomitantemente acontecendo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos então para os selos rapidamente. Glória a Deus. Vou só passar por cima, tá, gente? Que a gente não tem tempo aqui de esmiuçar o Apocalipse em 30, 40 minutos, né? Então, o que fala aqui? O primeiro selo fala que é um cavalo branco. Ele tem uma coroa. Ele tem um arco. Note que ele tem um arco, mas não tem uma flecha. Mas algo vai ser dito acerca deste cavalo branco. Que ele saiu vencendo e para vencer. Aí tem algumas pessoas que olham e dizem, é Cristo. Porque lá em Apocalipse 19 também fala acerca de um cavaleiro branco. Então eles dizem assim, que Cristo é o primeiro e o último. Então ele está se manifestando como um cavalo branco, aqui no primeiro selo.
E lá em Apocalipse 19, como o cavaleiro do cavalo branco, vindo para destruir os seus inimigos. É uma teoria muito aceita por muitos, é verdade. Para mim ela não faz sentido, vou te falar por quê. Porque esses 4 cavaleiros aqui, eles têm uma referência nos profetas. Se você ler lá no profeta Abacuque, você vai encontrar falando acerca desses cavaleiros. No livro de Zacarias, você vai encontrar falando acerca desses cavaleiros. Pode ler lá. Tem os cavaleiros e as suas cores relacionadas a esses 4 cavaleiros aqui. E o que me faz não acreditar que este cavalo branco seja Cristo é o fato de que, se fosse Cristo, ele viria para estabelecer a paz. Mas o próximo cavalo qual é? O vermelho. E a Bíblia está dizendo que o vermelho vem com a intenção de tirar a paz da terra. Então, automaticamente, ele iria remover a paz que o cavaleiro branco estabeleceu. Entende? Então, para mim, não faz sentido. Pastor, então, quem é o cavalo branco? O que faz sentido na visão que nós temos é que o cavalo branco seja a representatividade do anticristo. Na verdade, quando a gente vai ler sobre todos os cavaleiros, a gente percebe que é uma atuação do anticristo vista de ângulos diferentes. Todos os 4 têm referência com a atuação do anticristo na terra, vista por ângulos diferentes. É a mesma coisa de acontecer um acidente e alguém está na esquina, alguém está no meio-fio e alguém está dentro do carro. Se você for pegar o relato de cada uma dessas pessoas, cada um vai dizer uma coisa acerca do mesmo evento, acerca do mesmo acidente. Cada um vai ter detalhes que o outro não vai ter. Compreende? Então a visão que nós temos acerca desses 4 cavaleiros é essa. Todos eles fazem menção à atuação do anticristo de ângulos diferentes. Então o cavaleiro branco seria quando ele se manifesta para querer implantar uma falsa paz no mundo. E por isso a Bíblia vai dizer que ele tem uma coroa e que ele saiu vencendo para vencer. Porque ele vai dizer que ele é a solução do mundo na terra. Que ele é a solução que a terra precisa, que o mundo necessita. E as pessoas vão desejar isso. As pessoas terão sede desse líder, dessa pessoa que vai implantar estas coisas maravilhosas. Então, o cavalo branco, a gente tem esse entendimento, que é a manifestação do anticristo, quando ele se coloca na posição daquele que quer implantar a paz no mundo, mas é uma falsa paz. Amém, gente? O cavalo vermelho é o que? É a guerra que ele vai trazer, porque certamente ele trará, como nós lemos lá no capítulo de Daniel. Lá nós lemos que ele fará guerra contra os santos e os vencerá. Sim ou não? Nós acabamos de ler isso. E fala o quê? Que haverá uma guerra entre os reinos. 3 reinos terão que ser removidos para que ele surja. Então, provavelmente, essa falsa paz que ele vai querer implantar demorará pouquíssimo tempo. Porque para ele se impor, para ele colocar o seu reinado, ele vai comprar a guerra, ele vai comprar a paz. E uns vão ficar do lado dele e outros não. E nisso vai se estabelecer o quê? A guerra. O terceiro cavaleiro é o cavalo preto. Imagina, qual que é o cavalo preto? É a fome, é a miséria. Pastora, mas a gente já tem fome no mundo. É verdade, mas é uma fome que jamais houve. Como Jesus disse, serão dias de aflição que o mundo ainda não viu. Então essa fome aqui vai ser terrível. Imagina, está acontecendo um ambiente de guerra.
as trombetas estão sendo soadas. Então, provavelmente, haverá pouca comida. Só que algo vai falar aqui tão interessante, ele vai dizer, não danifiques, ele vai dar uma ordem para o cavalo preto, não danifiques o azeite e o vinho. Olha só que coisa interessante. Quer saber de uma coisa? Abre comigo lá em Joel, eu preciso ler esse texto. Abre comigo lá no livro de Joel, no capítulo 2, no verso 24. Joel, capítulo 2. Verso 24, vai dizer assim, ó. Todo o texto de Joel, na verdade, ele profetiza sobre os últimos dias. E o verso 24, Deus traz uma promessa. As eiras se encherão de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. E eu vos recompensarei anos de colheita, consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Sabe o que Deus está falando aqui? Quando ele fala, ó, não vai danificar o vinho e o azeite, não. Ele está falando assim, porque o meu povo estará nessa terra, e eu me responsabilizarei pelas suas vidas, pelo seu sustento. Azeite também fala de unção, vinho fala de alegria. O povo de Deus, amados, a gente não tem que encarar esses dias. Nós não temos que encarar esses dias como sendo dias, vai ser dias terríveis, vai, mas para os filhos das trevas, para os iníquos. Quanto a nós, o Senhor Deus estará conosco e Ele nos trará livramento. Aleluia! Glória a Deus. Vamos voltar então para os selos. Glória a Jesus. Então, o terceiro selo é essa fome. O quarto selo, que é o cavalo amarelo, na verdade, essa palavra amarelo, ela é traduzida de maneira errada. Se você pegar um manuscrito original, vai estar traduzido como esverdeado ou pálido, tá? Mas como a maioria das pessoas conhecem como cavalo amarelo, a gente trata como cavalo amarelo, tá? Ele vai ser chamado de morte e o inferno vai seguir. E ele vai ter autorização para matar, ele vai ter poder para matar 1/4 da terra com a espada, com a fome, com a peste e com as feras. Ou seja, é mais uma atuação do anticristo na terra. É o cavalo amarelo, que é a morte. Aí o quinto selo é algo extraordinário. Nossa, pastora, mas é morte. Mas está falando o seguinte, que ele tem uma visão das pessoas que foram mortas por causa do testemunho de Jesus. E elas vão clamar por justiça. E aí, o anjo vai trazer um consolo para elas e vai dizer, olha, toma essas vestes brancas, se vistam com elas e esperem só mais um pouquinho. Porque precisa completar um número das testemunhas que serão mortas como vocês, por causa da palavra de Jesus, por causa do testemunho que deram. Amém? Ou seja, está dando uma palavra de esperança. Olha, o Senhor não vai deixar com que a morte de vocês seja em vão, não. Haverá recompensa. Aleluia? Glória a Deus. E o sexto selo faz uma narração da vinda, do arrebatamento que está às portas. Está nos segundos finais de Jesus vir. Para Jesus vir, né? E aí está, se você pegar Mateus 24, que é a declaração que Jesus faz acerca dos últimos dias, você vai encontrar perfeita sincronia entre o sexto selo
e o que Jesus fala do acontecimento antes da sua manifestação, antes da sua vinda. Pode ler lá. Em Lucas 23:30, você pode anotar aí também. Também traz referência sobre as coisas que estão ditas aqui nesse sexto selo. Então, o que é o sexto selo? É os últimos sinais para a manifestação da vinda do Senhor dos ares. É o sexto selo. Amém? E o que é o sétimo selo? Como eu já disse, é a conclusão do livro que está sendo aberto. É a visão das trombetas que estão sendo soadas, enquanto o rolo de livro está se desenrolando. Amém? Glória a Deus. Terça-feira que vem a gente fala das trombetas e das taças. Hoje eu não vou falar delas não. Hoje nós vamos encerrar por aqui. Amém? Pastora, mas eu quero saber. Então pega Apocalipse e lê. Está tudo escrito lá. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Aleluia. Glória a Jesus. Leia também, queridos, os profetas. Leia o livro de Joel. Leia o livro de Amós. Leia o livro de Abacuque. Quando você lê com a visão dos últimos dias, você vai compreender muitas coisas ali. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Jesus, pelo ensinamento da Tua palavra. É tudo aquilo que nós precisamos. Se nós estivermos com a Tua palavra cravada nos nossos corações, não seremos confundidos nem abalados. As circunstâncias ao nosso redor não terão o poder de tirar a nossa paz, nem de nos desanimar, porque sempre estará bradando em nossos corações que para nós há uma esperança, que para nós, aleluia, oh, Cristo é a esperança da glória. O nosso Senhor virá e estaremos prontos para o nosso encontro com Ele nos ares. Assim será. Nós cremos de todo o nosso coração, Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, livra-nos de toda a apostasia, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de acharmos normais aquilo que o Senhor condena, aquilo que o Senhor reprova, aquilo que o Senhor não aceita. Livra-nos, ó Deus, de nos conformarmos com este mundo tenebroso, ó Pai. Livra-nos, Senhor, de estarmos dando a Ti um culto que o Senhor não aprova, um culto que o Senhor detesta, um culto que o Senhor não vem, um culto onde o Senhor não está. Livra-nos, ó Deus. Pelo contrário, faz de nós verdadeiros adoradores, Pai. Quando chegar o tempo da apostasia, como a Tua palavra fala, Jesus dizendo, nesses dias, o amor de muitos se esfriará. Oh, meu Deus, que nós não sejamos esses muitos, que nós estejamos do lado contrário, onde o amor ainda estará em nossos corações, onde o verdadeiro amor ainda encontrará lugar em nós, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai amado, eis-nos aqui, Senhor. Prepara-nos, ó Deus. Prepara-nos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Fique na paz do Senhor, você e a sua família. Amém. Glória a Jesus. Nós já vamos encerrar. Aleluia, glória a Deus. Teu amor tens derramado em meu coração. Eu quero lembrar você que quinta-feira nós estaremos aqui novamente, às 7:30 e no domingo também às 7:30 no culto presencial ali na igreja. Algumas pessoas têm nos perguntado, pastor, a igreja mudou de lugar? Não, continua no mesmo lugar, para a glória de Deus. É que a gente retirou a fachada, que nós vamos fazer uma fachada nova, queridos. Amém?
Deus tem sido Deus de provisão e Ele é maravilhoso. Então Ele está dando uma cara nova para a igreja, amém? Então é por isso que nós tiramos a placa de lá, mas a igreja continua no mesmo lugar. Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos orar. Pai, esteja com meu irmão nessa hora e com a minha irmã. Aqueles que precisam de milagres, de provisão. Aqueles que precisam ser libertos, curados, alcançados. Nós sabemos que Tu podes. Então, Senhor, entra com providência agora na vida dessa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Que essa semana não termine sem antes ela ver a Tua manifestação na vida dela, Pai. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja com você e toda a sua família, e que Ele te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ante o trono celestial posso entrar confiadamente ante ti.